Começar agora aqui com o tema, então, hidratos de carbono. Também, como vocês vão ver, vai ser necessário aí ver um pouco de química básica para poder entender a própria definição do que é o hidrato de carbono. Então, a primeira informação aí é essa definição, que os glúcidos são compostos aí por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São compostos orgânicos, obviamente, e definido aí como polihidroxialdeído ou polihidroxiacetona. A gente tem que entender primeiro o que é esse polihidroxo, e o que é um aldeído e o que é uma acetona. E para isso a gente tem que voltar lá na química básica novamente. Então eu peguei esse quadrinho aqui, desse próprio livro aí, da parte química básica, compostos com oxigênio. A gente vê que tem o composto aqui, que são os álcoois. Esses álcoois sempre tem aí o grupo hidroxilo, OH, ligado aí a um carbono saturado. Esse R que aparece aqui, ou aqui, sempre vai ser um carbono saturado. Carbono saturado é sempre quando o carbono faz uma simples ligação aí com outros compostos. Por exemplo, a gente vê esses carbonos aqui, ó, todos são saturados. Ó. Esse carbono faz uma simples ligação aqui. Quando o carbono é insaturado, é quando ele faz qualquer tipo aí de dupla ligação. Por exemplo, aqui, ó, deixo para vocês, ó, carbono com uma dupla ligação, ligado a outro carbono aí, um tipo de carbono insaturado. Então, por que chama polihidroxi? A gente pega aqui, ó, vários exemplos aqui de glúcidos, sempre vê várias hidroxilas aí, ó, sempre ligado a carbono do tipo saturado que falei para vocês. Como mostrado aqui na glicose, ó, OH ligado a carbono, um tipo de carbono saturado, porque sempre fazendo aí simples ligações. Aqui também OH, esse carbono aqui, obviamente, também um carbono aí do tipo saturado. Então entendemos aí o que significa a parte do nome aí, chamado polihidroxi. São vários grupos hidroxilas ou vários grupos de função álcoois. Agora a gente tem que ver o que são aldeídos e o que são cetonas. Aldeído nada mais é do que quando a gente tem uma dupla O e um hidrogênio ligado, como vocês veem aqui, nesse carbono. Esse carbono é o tipo de carbono chamado primário. Por que primário? Porque ele é unido a somente um outro carbono, como mostrado aqui, ó. Esse carbono aqui ele é primário porque ele é unido a só esse carbono. Se fosse um carbono secundário, como a gente vai ver depois, ó, esse carbono aqui ele é secundário porque ele é unido a esse carbono aqui e a esse outro carbono aqui. Então, como ele é unido a dois carbonos, se chama carbono secundário. E por que a gente tem que diferenciar o que é primário de secundário? Porque como a gente vê aqui, é o aldeído ligado, então, a dupla O aqui e o H aqui no caso, é sempre um carbono primário. Enquanto a acetona sempre vai ser um carbono secundário. É uma C dupla O, também chamado aqui, uma dupla ligação com oxigênio, mas sempre esse carbono aqui vai ser secundário. E o que significa esse carbono secundário? Sempre vai estar aí entre carbonos. Então o C dupla O da acetona sempre entre carbonos, porque o carbono só faz 4 ligações, ó. Aqui já tem uma, duas ligações. Então vai fazer uma com outro carbono, outra com outro carbono, sempre a C dupla O entre carbonos. Então C dupla O entre carbonos, cetona. C dupla O H com carbono primário. Ou, podendo pensar sempre na ponta aí de uma cadeia orgânica, vai ser o grupo aldeído. Então agora com esse conceito a gente consegue entender essa definição aqui dos glúcidos. E os glúcidos também têm uma característica aqui de ter vários nomes. Como a gente vê, até o nome do capítulo que abre, hidratos de carbono. E o nome hidratos de carbono foi aí um nome mais antigo, devido aí que a forma estequiométrica desse composto era carbono, água e entre parênteses aqui o N, que significa repetições dessa estrutura. Ou seja, como se fosse vários carbonos aí com vários grupos H2O. Então daí que vem esse nome aí, hidratos de carbono. Porém a gente sabe que na verdade
Os grupos que são compostos glúcidos são, como eu falei, grupos hidróxis, alcoóis ou aldeídos ou cetonas. Mas é o nome que ficou aí e se usa até hoje, hidratos de carbono. Sacáridos, o nome vem porque geralmente são doces. E glúcidos, o nome vem aí devido a vários derivados da glucose. Então, e além da classificação aqui em polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, a gente tem também classificação de quantas unidades aí, ou monômeros, a gente vai utilizar para fazer determinado glúcido. Por exemplo, existem os monossacáridos. Monossacáridos é um composto aqui, ó, de polihidroxialdeído ou polihidroxicetona sozinho. Como por exemplo aqui, ó, a ribosa, a glucosa. Então, quando tem um só, a gente fala monossacáridos. Disacáridos é quando junta dois, por exemplo, uma glucosa e uma galactosa, a gente vai ter formação aí de uma lactose, como depois a gente vai ver com mais detalhe aí. E os polissacarídeos é quando tem várias dessas unidades, como a gente tem no caso de amido aí, que é um polímero aí de várias glucosas, uma ligada com outra, dando aí como resultado estruturas dessa forma aqui, ó. Tem um amido aqui e aqui um exemplo aí de celulose. Também a gente vai ver depois até esse formato aqui, porque usa essa representação aqui assim. Também um outro tipo aí de classificação dos glúcidos são quando eles são conjugados com outros compostos, como aqui as glucoproteínas, glucolípidos. Então, quando é um glucolípido, obviamente, que é uma estrutura dos lípidos que a gente estudou, unido aí a glúcidos. E pensando agora um pouco em função desses glúcidos, a principal função deles é função energética. Tanto é que a gente já estudou e sabe que através da fotossíntese se pega lá moléculas de dióxido de carbono, água, usa energia solar e faz alguns tipos desses glúcidos, como o amido, que é armazenado nas plantas. Então esses glúcidos aí têm uma grande carga energética. Tanto é que na dieta humana, de 50 a 55% de quilocalorias, é aí, ou seja, vem aí os glúcidos. Sendo que depois até a gente vai ver melhor quando estudar análise de dietas, que rende aí 4 quilocalorias por grama. Outra função dos glúcidos aí é aquela participação do glucocálix. Como a gente vê aqui, ó, os tipos aí de glucoproteínas, ó, ligado aí em proteína intermembrana, vários desses glúcidos aí são componentes aí dos receptores que a gente também já estudou lá em crescimento. E uma outra característica aí dos glúcidos é que eles sofrem oxidação, e se eles sofrem oxidação, eles são, portanto, compostos redutores. Quem sofre oxidação faz outro composto se reduzir, também chamado composto redutor por isso. Então deixei para vocês essa informação aqui, ó. Os glúcidos se oxidam. Se eles se oxidam, o outro composto que eles vão aí reagir de forma quimicamente vai se reduzir. Portanto, como eles causam redução, são compostos aí redutores. A gente já sabe, já estudou que reações aí de oxidação é quando se perde elétrons, e reações de redução é quando se ganha elétrons. Porém, na química orgânica, lá na parte de química básica, eu falei também que sempre o elétron anda junto aí com o hidrogênio. Como a gente vê aqui, ó, no exemplo da glucosa, vários hidrogênios nesse composto. E vai ser o que? Justamente esses hidrogênios aí que vão sofrer as reações aí de oxidação. Ou seja, reagirem aí, obviamente, com oxigênio. E no final, que a gente sabe da cadeia respiratória, a gente vai ter o composto, que é aí o famoso dióxido de carbono.
famoso aí CO2. A gente vê que aqui, ó, não tem nenhum hidrogênio, obviamente, na estrutura. Por quê? Porque todos os hidrogênios aqui desse composto foi aí transferido para outros compostos aí. Então, isso que significa uma reação de oxidação em termos aí, obviamente, de química orgânica, pensando aí nos glúcidos. Oxidação nada mais vai ser do que perder elétrons. Então, pensar em perder elétrons, mas como os elétrons não andam sozinhos, esses elétrons que eu perco na forma de hidrogênio que carrega esse elétron aí. Então, compostos como os glúcidos aí, que têm esses hidrogênios, a gente pode falar que são compostos que têm um alto poder redutor, obviamente por estarem reduzidos. Quando o composto tem bastante hidrogênio, a gente fala que é um composto aí que está reduzido. Lembra que a gente estudou os lípidos lá também? Os lípidos, vocês viam que tinha uma cadeia grande lá no ácido graxo, todas essas cadeias grandes com vários hidrogênios assim. Por isso que os lípidos têm também aí um alto poder energético, justamente por estar aí bastante reduzido ou bastante aí ligados com hidrogênios. É exatamente nesses enlaces químicos aqui, desses carbonos e hidrogênio, que estão a energia que a gente vai usar depois na cadeia respiratória. Por isso são compostos aí energéticos.